Meu nome é Fábio Zanini, eu sou jornalista formado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu tenho mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Londres e sou editor do Caderno de Poder da Folha de São Paulo e tenho grande experiência na área internacional. Eu fui correspondente em Londres, correspondente em Joanesburgo, na África do Sul. Fui também editor do Caderno Mundo da Folha, sempre tive um interesse muito grande por política externa e tenho coberturas em vários países, na América Latina, na África, Oriente Médio e Europa. A ideia de escrever o livro surgiu de um interesse próprio que eu tenho, sempre tive, sobre política externa e sobre a maneira como o Brasil procura se inserir no cenário internacional. O Brasil, nessas últimas décadas, especialmente na primeira década do século XXI, teve uma preocupação muito grande de se internacionalizar, ou seja, de que suas empresas tivessem investimentos em vários países, de abrir embaixadas, de aumentar a sua presença militar em diversos países. E esse processo todo me levou até a ideia de contar um pouco por que isso aconteceu, como isso aconteceu e como essa euforia muito grande que tomou o Brasil no começo desse século, rapidamente se transformou numa certa depressão, numa crise abrupta que se abateu sobre o Brasil e que teve reflexos na presença internacional do Brasil em vários países, inclusive de maneira muito polêmica, causando às vezes problemas em países africanos, em países da América Latina e outros. Esse livro pode se direcionar a públicos bastante distintos. Os principais interessados, obviamente, são aqueles que têm um interesse particular sobre a política externa, diplomatas, acadêmicos, professores, jornalistas, mas eu acho que esse é um livro também que interessa a um leitorado mais amplo. Por exemplo, pessoas que têm interesse em viajar, porque é um livro também que fala sobre a situação em diversos países da África, da América Latina. Ele tem um interesse também por pessoas que acompanham a política nacional, porque nesses últimos anos a política nacional brasileira teve uma relação muito grande com a política internacional, ou seja, a diplomacia, a política externa foi utilizada como um instrumento de política interna. A relação com as empresas, inclusive até o financiamento eleitoral de empresas para o governo brasileiro, por exemplo, teve uma relação muito íntima com estratégias do governo para que essas empresas se internacionalizassem. Então, quem gosta de política externa, quem gosta de diplomacia, mas também quem se interessa sobre a maneira como a política é feita e sobre as relações do Estado brasileiro com empresas, vai se interessar por esse livro. Esse livro tem de diferente o fato de que ele conta histórias de como as coisas acontecem no local dos fatos. Há muitos livros que tratam da política externa brasileira por meio de estudos, de entrevistas, de documentos. Mas eu sempre senti que faltava, nesses livros, a chamada cor local, ou seja, ir até o lugar, visitar as obras, visitar os projetos, falar com as pessoas afetadas nos diversos países em que o Brasil tem uma atuação. Esse foi um projeto que eu fiz, eu viajei para esses países, eu conversei com as pessoas, eu tirei fotos, eu construí relatos de como a presença brasileira tem impacto positivo e negativo e como o Brasil hoje ele é controverso e ele causa consequências até não planejadas. Então, a grande diferença que esse livro traz é o fato de que o leitor vai poder acompanhar como o impacto é feito de maneira prática nesses lugares onde o Brasil tem presença.